O mistério que Jesus guardou para a nova era não está escrito em letras claras, não se encontra na superfície dos textos, nem repousa na tradição comum. Ele foi ocultado no coração dos símbolos, na respiração dos evangelhos velados e no silêncio de uma promessa que só poderia ser compreendida quando a humanidade estivesse pronta para dar um passo além da fé cega e adentrar no território da ciência espiritual. Helena Blavatsky chamou isso de teosofia, a união do espírito e da razão, da chama mística e da mente que busca compreender as leis ocultas do cosmos. Jesus guardou um mistério porque sabia que o tempo ainda não havia chegado. Agora, a nova era abre esse selo invisível. Escreva nos comentários: eu desperto o Cristo interior da nova era. Essa frase será sua chave de compromisso, sua declaração vibracional diante do mistério. Imagine agora que há um eco em seu peito, como se a respiração do próprio Cristo estivesse esperando para atravessar o véu da sua mente. E se, no fundo, você sempre tivesse carregado essa chama oculta, mas estivesse distraído demais para ouvi-la? E se o corpo soubesse e a mente resistisse? A teosofia não fala em crença, mas em ciência ancestral, em leis do ser que podem ser verificadas pela alma desperta. Blavatsky repetia: nada deve ser aceito sem passar pela chama da consciência viva. Jesus não entregou fórmulas prontas. Ele falava em parábolas, símbolos, arquétipos vibracionais, porque o mistério não podia ser dado como pão mastigado, mas como semente plantada no coração humano. A nova era é o tempo em que essas sementes começam a romper o solo dos condicionamentos coletivos. O solo é duro, as raízes do ego são profundas, mas a pulsação cósmica da verdade atravessa até mesmo as pedras. Blavatsky dizia que o Cristo não é apenas um indivíduo histórico, mas uma presença, um logos interior, um arquétipo vibracional que pulsa no âmago de cada ser. O mistério guardado por Jesus não era uma doutrina, mas uma possibilidade, que cada ser humano, quando alinhado ao campo da consciência, poderia revelar o mesmo Cristo vivo. A nova era não pede adoração externa, pede encarnação interior. E se você pudesse sentir agora mesmo o peso das palavras que nunca foram ditas em público? E se sua pele arrepiasse diante da ideia de que esse mistério foi preservado não para poucos, mas para aqueles que ousassem atravessar o medo e tocar a ciência da alma? Esse é o núcleo da teosofia. Nada é imposto, tudo é investigado pela luz interior. O mistério não se esconde em templos, mas nas camadas da sua própria mente hermética. Cada pensamento é um véu. Cada emoção não compreendida é um símbolo fechado. Helena Blavatsky dizia que a chave da sabedoria arcana não é decorar segredos, mas despertar a percepção capaz de decifrá-los. O que Jesus guardou não era um privilégio, era um convite. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Veja como o coração responde quando você contempla a ideia de que o Cristo é um estado de consciência acessível. Não se trata de milagres exteriores, mas de neuroesoterismo interior, de um campo onde a alma reorganiza os padrões herdados da psique humana e começa a vibrar em outra frequência. Esse é o segredo que a nova era vem ativar. A transmutação não é mística no sentido fantasioso, mas energética, arquetípica, prática. Blavatsky falava do Cristo como um princípio solar, uma luz cósmica que cada iniciado poderia sintonizar. Mas quantos ousam silenciar o ruído interno para ouvir a música do cosmos? A dor do mundo está em viver à sombra, repetindo condicionamentos. Mas o mistério guardado é que a sombra é apenas ausência de percepção. A nova era convida você a ligar a lâmpada interna e reconhecer que a escuridão nunca foi real. Feche os olhos um instante e perceba: há um calor que não vem do corpo físico, uma presença que observa você. Esse é o eco do mistério. Não é uma promessa externa, mas uma lembrança interna. Helena Blavatsky chamava isso de o Cristo oculto no homem. Ele não vem de fora, ele desperta de dentro. Esse é o segredo que atravessou séculos, aguardando a maturidade da humanidade. E se você estivesse apenas um sopro distante de experimentar isso? E se sua respiração fosse a ponte entre a mente fragmentada e a consciência solar? Não é acaso que Jesus falava do sopro do Espírito? O ar que você respira agora pode ser a chave para perceber que você nunca esteve sozinho,
mas sempre conectado à ciência ancestral que pulsa em cada átomo. A nova era é o laboratório onde a teosofia encontra o Cristo oculto. Não há contradição, porque a verdade não se divide em religiões. A verdade é uma pulsação cósmica que atravessa todas as tradições. O mistério é que Jesus sabia disso, mas só poderia falar em parábolas. Helena Blavatsky abriu as portas para que essa linguagem fosse decifrada em termos de ciência espiritual. E você sente que chegou sua hora de atravessar o véu? Porque o mistério nunca foi sobre esperar um salvador externo. Ele é sobre ativar o arquétipo vibracional dentro de você. É sobre deixar que o Logos ilumine a sua psique e faça de você um participante consciente do fluxo cósmico. Essa é a verdadeira iniciação mental. Pense nisso. O Cristo não é apenas lembrança, é frequência. Não é apenas memória histórica, é codificação espiritual viva. Ao pronunciar seu nome em silêncio, você aciona em si uma energia oculta, como se fosse uma senha que desperta memórias adormecidas. A teosofia nos mostra que essas memórias pertencem ao campo da alma, não à mente racional. O mistério que Jesus guardou não era para os que buscavam respostas fáceis, mas para os que estavam prontos para suportar a responsabilidade de conhecer. Conhecer é incendiar a ilusão. Conhecer é despertar da anestesia coletiva. Conhecer é perceber que você não é apenas um observador do cosmos, mas um participante da sua pulsação secreta. E se a nova era for exatamente isso? Não a chegada de algo novo, mas a lembrança do que sempre esteve em você? Não é uma revelação que vem de fora, mas o momento em que o véu cai. Helena Blavatsky dizia que a maior das iniciações é perceber que o buscador e o objeto buscado sempre foram um só. Agora imagine, se Jesus guardou o mistério, foi porque acreditou que chegaria um tempo em que a humanidade poderia suportar sua revelação. Talvez esse tempo seja agora. E talvez você esteja ouvindo essas palavras não por acaso, mas porque já sentia o chamado interno que ecoa desde a eternidade. O mistério não cabe em frases finais. Ele é um portal que se abre em silêncio no instante em que você decide que não vai mais viver em segunda mão. A nova era não começa no calendário, começa no seu peito. E a cada respiração você pode ouvir o sussurro do Cristo interior dizendo: o tempo é agora. O mistério que Jesus guardou para a nova era não é mais um enigma perdido no tempo. Agora, ele vibra no seu campo como uma revelação que muda a forma de ver tudo. O que parecia apenas sensação vaga, agora ganhou nome, densidade e energia. Você percebe que laços, dores e até encontros nunca foram apenas acontecimentos emocionais, mas expressões de uma codificação espiritual oculta que sempre esteve atuando em silêncio. A partir daqui, nada mais pode ser visto com os mesmos olhos, porque o véu já se rasgou dentro de você. Escreve nos comentários: eu desperto o Cristo da nova era. Assim você sela esse campo com a sua própria voz e ativa essa vibração no coletivo que está se reunindo aqui. Se o mistério ressoou em você, entre nesse círculo e mantenha-se conectado. Inscreva-se e permita que cada novo encontro seja mais uma chama nesse processo de lembrança. Não é apenas um canal, é um espaço de sincronicidade vibracional, onde a sabedoria arcana se manifesta em palavras, símbolos e ativações. Gratidão profunda por sustentar esse instante. O mistério não termina aqui, ele apenas se expande em você, como uma luz que não pode mais ser contida.